Se o seu pensamento for sempre o seguinte, eu quero mais reservas, eu quero aumentar a minha ocupação, eu posso te garantir que você não está enviando o comando correto para o seu cérebro. Porque simplesmente o fato de você querer mais reservas, ou você querer aumentar a sua ocupação, ou você querer aumentar o lucro, querer mais receita, não é o comando correto. Não é assim que as coisas funcionam. E eu te garanto na prática, como eu vou mostrar no decorrer dessa live, como que isso funciona. Sabe por quê? Porque preste atenção, se você vende hoje 100 diárias por mês, por exemplo, e você vender 101 diárias ou 110 diárias, você já aumentou as suas vendas. Você já fez um aumento nas reservas, você já fez um aumento na sua ocupação. E pode ser que você também tenha aumentado a sua receita, ou não, né? Porque o número de reservas e o número da ocupação não necessariamente está atrelado à receita, porque você pode estar vendendo uma diária mais baixa do que você costuma vender. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque a maioria dos gestores, a grande maioria, não define isso, né? E eu tenho certeza que você não desejava simplesmente aumentar suas vendas em uma única reserva ou 5, 10 reservas. Você gostaria de aumentar muito. Então, para isso, você precisa pensar, né, claramente, desenhar a estratégia, ter objetivos e metas claros, não simplesmente dentro da sua cabeça. Claro que o subconsciente ele vai te impulsionar para isso, como eu vou te mostrar, né, para você entender no decorrer dessa live. Então, por que isso é uma oportunidade? Por que as pessoas precisam entender isso? Por que esse assunto precisa ser levado tão a sério? Né? Por que as pessoas costumam subestimar isso? Achar que não, isso é loucura. Eu não preciso estar o tempo inteiro dando comando para o meu cérebro, eu não preciso estar o tempo inteiro. Isso aí é coisa de coach. Cara, não é. Eu também fui uma pessoa bastante desconfiada com esses conceitos e eu dizia, isso é conversa mole. O que as pessoas estão falando, isso é conversa mole. Isso não é verdade. As pessoas não costumam levar esse conceito a sério porque acham que isso aí é coisa de coach, né? Muitas pessoas têm preconceito com isso, mas saiba que um dos pontos muito importantes que eu adoro estudar é em relação a desenvolvimento pessoal. Porque eu li uma frase, né, num livro que até hoje eu carrego essa frase comigo e ela faz muito sentido para mim, total sentido para mim, que é o seguinte: o seu nível de sucesso ele está ligado diretamente ao seu nível de desenvolvimento. E quando eu falo sobre essa frase que ela me marcou, é pelo seguinte fato, que quanto mais você aprende, quanto mais você aumentar o seu repertório, você vai começar a enxergar coisas que antes você não enxergava. Aquela famosa sorte. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Quantas pessoas que você vê que se dá bem na vida, né, consegue prosperar na vida, e aí sempre tem aquele fulaninho, sempre tem aquela pessoa que faz, ele teve sorte, não acredito nisso, mas isso não é sorte. O que essa pessoa teve foi um preparo, porque sorte é o encontro entre a oportunidade e o preparo. E aí fica tudo parecendo ser muito abstrato, né? Isso pareceu durante muitos anos para mim ser algo muito abstrato. Eu não levava a sério isso. E eu quero que você entenda, tá? E eu posso falar para você veementemente que eu experimentei isso na minha vida, tanto pessoal como na minha vida profissional, né? Porque quando a gente almeja alguma coisa, né? Por exemplo, quando a gente almeja alguma coisa, eu quero ser magro. Magro quanto? Eu posso ficar magro esquelético, que só vai ficar pele e osso, ou eu posso ficar um magro definido, um porte atlético, um porte físico. Eu quero ser rico. Mas rico quanto você quer ser rico? Né? Porque se você quer vender bem, você quer ganhar grana, porque inevitavelmente as pessoas têm esse preconceito com a riqueza, de falar de dinheiro. Eu não tenho o mínimo problema de falar sobre isso, porque o dinheiro, ele te traz uma tranquilidade que sem dinheiro você não tem. Não é que o dinheiro traz a felicidade, porque se você for infeliz, se você for milionário, você vai continuar sendo uma pessoa infeliz. Mas quando eu falo que o dinheiro traz uma tranquilidade, ele traz uma tranquilidade para você, porque você consegue delegar funções, você consegue ter tranquilidade para organizar o seu meio de hospedagem, organizar a sua vida, e você tem que estar o tempo inteiro correndo atrás do dinheiro. Isso é a mais pura verdade. E posso dizer para você que eu tenho diversos alunos, né, que quando eles setaram objetivos e metas, né, claras,
do que eles queriam fazer, né, de como aquilo iria acontecer, as coisas aconteceram. E quando eu falo sobre isso, eu me refiro, por exemplo, ao posicionamento. Eu tenho um aluno, né, o Eduardo, que ele é proprietário do Loft dos Sonhos. O Eduardo está localizado na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, e ele disse, cara, eu quero ser um meio de hospedagem requintado para casais, eu quero ter destaque na minha região. E hoje ele é um dos meios de hospedagem que mais vendem lá. E ele determinou exatamente o que ele queria, o quanto que ele queria vender, e falou hoje para mim, hoje eu tive uma conversa com ele, ele falou, cara, hoje eu vendo facilmente em torno de R$ 1.500 todo santo dia, através de reservas diretas. E não eram assim que as coisas aconteciam com ele. Mas ele definiu um objetivo do posicionamento que ele queria ter, quem era o público que ele queria buscar, e isso começou a acontecer no meio de hospedagem dele. Isso foi algo que eu disse, cara, é verdade. Ele fez, desde que a gente teve aquela conversa, ele falou, cara, eu quero que meu meio de hospedagem seja por casais. E você, né, que possa estar localizado aí no sul, sudeste, sabe que esse período é período de chuva, é um período mais frio. E o meio de hospedagem dele é um meio de hospedagem próximo à praia. Então, não é algo que favorece ele nesse momento. E ainda assim, ele fala, eu estou com 90% de ocupação. Eu vendo todos os dias R$ 1.500 através de reservas diretas. E isso não era o que acontecia. Ele vendia muito. Ele falou assim, olha, de 10 diárias que eu recebia, 8 vinham pelo Airbnb, uma vinha pela Booking e uma vinha pelo WhatsApp. Mas, pô, cara, é meu. E ele fez, hoje tudo mudou. As coisas agora estão recebendo reservas diretas, porque eu busquei aquele objetivo. Uma outra hoteleira, né, de uma outra região, em Ourinhos, São Paulo, a Juliana, do Hotel Pousada Ourinhos, quando foi minha aluna, né, já fez mentorias comigo também, e ela falou, cara, eu quero ter aproximadamente 100% de ocupação. Mas 100% de ocupação não é algo fácil de se ter, né, é algo difícil, principalmente nos tempos atuais. Mas ela fez assim, eu quero ter uma ocupação de 80%, 90%. E ela conseguiu esse objetivo. Claro que durante a pandemia, com lockdowns, é quase que impossível, praticamente impossível você ter uma ocupação dessa. Quando se tem lockdown, por quê? Porque a cidade fecha. Se a cidade fecha, não tem como eu ter a ocupação que eu desejo. Mas em temperatura, né, em pressão e temperatura normal, ela desejou isso, ela setou aquele objetivo, aquela meta, e ela conseguiu atingir. Então é algo que, se ela conseguiu, se o Eduardo conseguiu, você também pode conseguir isso no seu meio de hospedagem.